Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal Sala de Guerra e dessa vez nós vamos falar de armas, né? Mas não vamos falar de espadas, não vamos falar de metralhadoras, não vamos falar de tanques de guerra, aviões, nada. Nesse vídeo nós vamos falar de coisas um pouco mais primitivas. Sempre que nós pensamos em armas, os primeiros exemplos que vêm na nossa cabeça envolvem metal, né? Seja um tanque de guerra, metralhadora, aviões, espadas, blá blá blá, todas elas têm essa mesma composição, metais, né? E eu vou falar só um nome, né? O que me incentivou a fazer esse vídeo? Far Cry Primal. Eu não sou parceiro da empresa que faz o jogo, meu canal começou tem pouco tempo, né? Então eu ainda não tenho patrocínio, não tenho nada, mas quando eu vi os trailers desse jogo eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo, né? Um vídeo onde eu vou falar sobre o quê? Armas que não são feitas de metal e que são taxadas de primitivas. Armas feitas de madeira, armas feitas de pedra, né? Tudo que nós consideramos material que seria utilizado por povos primitivos, né? Ou seja, no senso comum, uma arma, uma lança feita de madeira é considerada uma arma primitiva, uma arma ineficaz, né? Ou então, por exemplo, talvez uma espada feita de madeira primitiva. Quem joga Minecraft, jogador de Minecraft, vai achar que é primitivo pra caramba, que não vale a pena, o negócio é diamante, mas enfim. Nesse vídeo a gente vai tentar desmistificar um pouquinho essa questão de que toda arma de madeira, ou de pedra, ou de outro material, ela é primitiva e de tabela ineficiente. E não é bem assim. E para começar os nossos exemplos, a gente vai para o Pacífico. E a primeira peça que eu trago para vocês, ela é de origem samoana ou tongonesa. Não existe muita certeza quem foi o primeiro povo a utilizá-la. E só um adendo. Os nomes das armas nesse vídeo, eles são um pouquinho complicados. Então, por isso, o tempo inteiro vocês vão ver aqui consultando os nomes e tal. Então, não me leva a mal, vou dar alguma nota, posso falar errado, porque os nomes são realmente muito difíceis. Mas, enfim, a primeira arma que eu trago para vocês é a Kula Kula. É um bastão em forma de pá, né, ou em forma de remo, talvez. E ele tem as bordas serrilhadas, como vocês estão vendo aí. E ao mesmo tempo que é um bastão sólido, né, se vocês olharem bem, vocês podem ver os serrilhados na base da haste. E outras imagens que a gente tem do Kula Kula, você pode ver que elas são muito esculpidas, tem esculturas muito finas na madeira que compõe a arma. E, apesar do Kula Kula ser feito de madeira, ela era extremamente sólida e, segundo as fontes que eu consultei, ela podia causar amputações no alvo do seu ataque. E se não uma amputação, um bastão de madeira daquele tamanho pode causar uma dor de cabeça tremenda. Mas, ainda no Pacífico, a gente vai falar de um povo, né, que é muito famoso nos jogos de rugby hoje em dia, que são os Maori, né, esse povo guerreiro da região da Nova Zelândia. E os Maoris eles também são famosos pelas armas que eles produziam. E a primeira arma que eu trago para vocês aqui é o Meri, ou então Patu, que era uma espécie de bastão, um bastão feito de vários materiais, eu vou trazer alguns para vocês aqui, mas na base ele tinha 35 centímetros de comprimento, 7 centímetros de largura na empunhadura e 12 centímetros na outra extremidade, em média. E ele tinha uma forma de lágrima achatada. E podia ser feito de vários materiais, né? Você tinha o Meri feito de madeira dura, que era chamado de Meri Meri, ou então Meri Hakau. Você tinha o Meri feito de osso de baleia, que era o Patu Paraoa, ou então o Meri feito de pedra, que era o Ponamu, ou então Patu Punamu. O Meri, ele tinha um furozinho na empunhadura dele, por onde eles passavam um barbante de fibra vegetal trançada para prender ele no braço. Independente do material que era feito, o Meri ele era usado no combate corpo a corpo, em movimentos amplos, né, ganhando o máximo de velocidade possível para acertar o seu inimigo. E os alvos principais do Meri eram as têmporas, o pescoço e as costelas do oponente. Né? Com um bastãozinho de pedra desse, com um golpe com a velocidade certa, pode causar um dano considerável. Sendo que, né, numa das fontes que eu li, o relato do inglês que escreveu aquela fonte dizia que um golpe de Meri
certeiro na cabeça, seguido de um torção da arma, era suficiente para abrir a tampa do crânio de um inimigo. Eu não sei se isso é verdade, mas parece plausível, né? Uma outra arma que os maoris usavam era a taiaha. Taiaha, deve ser isso, né? Que era uma espécie de lança esculpida, né? Onde numa extremidade ela vai ter uma ponta extremamente ornamentada, geralmente com uma forma de rosto, com a língua de fora ou alguma coisa parecida, e a outra extremidade mais larga, porém achatada, uma espécie de espada de madeira. A taiaha, ela podia ser usada para estocar com a ponta, né, mas não era muito comum, pelo que eu li, ou o mais comum dela era ser brandido como uma espada, né, com a parte achatada. Inclusive, pelo que eu li, podia causar também danos muito grandes, não sei se amputações, mas ainda assim cortes bem desagradáveis. Uma outra arma dos Maori, né, desse povo da Nova Zelândia, era essa aqui, é complicado de falar. Teuateua, ou Teuhateuha, eu realmente não sei dizer, se alguém aí fala Maori, né, por favor, me ajude, que era uma contraparte, uma espécie de machado de guerra, ou então acha dharma, usado na Europa, né, só que feito de madeira, com a lâmina em formato de quarto de lua. Pode não impressionar muito, né? Você vai olhar, você tem a opção de escolher um machado de aço ou um teuateuá. Qual você vai escolher? Pois é, não impressiona muito. Só que eu, pessoalmente, não gostaria de estar do outro lado de um golpe desse machado, né? Que é o que tudo indica, podia causar um estrago grande. Né? Um golpe de uma cabeça de madeira desse tamanho com a borda afiada, em teoria, podia causar muita coisa. Agora, um parente próximo do teuateuá era o... Agora aqui também vai me pegar, porque o meu nahuatl, meu linguajar asteca está um pouquinho enferrujado, era o Macuahuilt. Tá difícil falar esse nome. Macuahuilt asteca, que era uma espécie de macana que era utilizado pelos povos da América Central. O Macuahuilt era uma espécie de espada de madeira. Era um bastão de madeira sólido, esculpido, e nas suas bordas eram incrustadas lâminas de obsidiana. Obsidiana é uma espécie de vidro vulcânico, e quando você consegue lascar ela com uma extremidade mais aguçada, forma uma espécie de vidro muito cortante. Então os astecas pegavam essas lascas de obsidiana e colocavam por toda a lateral do Macuahuilt. Eu não vou acertar nunca esse nome. Mas enfim. E essas lascas, elas davam a essa espada de madeira, Macuahuilt, um poder de corte absurdo. Né? Você ia cortar o seu oponente, ia lacerar a carne dele num golpe. Mas infelizmente tinha um problema. Ao mesmo tempo que a obsidiana, ela é extrema... Os jogadores de Minecraft agora devem estar ficando loucos. Ao mesmo tempo que a obsidiana, ela é extremamente cortante, ela não é tão resistente. Então ela tendia a se estilhaçar depois de um golpe, ou quando atingir alguma coisa mais sólida. Né? Pro Macuahuilt ia ser um problema? Você ia perder a extremidade cortante. Mas ele ainda ia funcionar como um porrete pesado para esmagar um braço, uma perna? Ia. Mas enfim, os astecas eles não ficavam só isso, né? Não só os astecas, os povos da América Central, eles não ficavam só nessa de ficar brigando com espadinha de vidro vulcânico. Eles também usavam outros tipos de armas, né, como lanças de madeira com ponta de pedra ou osso. Eles usavam bastões de vários formatos e tamanho, arcos e flechas com ponta de pedra e osso, escudo de madeira e couro e armadura de fibra vegetal trançada. Eu vou deixar uma imagem aqui só para vocês terem uma ideia. Eles tinham uma variedade de armas muito grande, principalmente os astecas, que eram um povo guerreiro, um povo expansionista, né? Porém, mancebo, você não precisa ir até o México ou então ir até o Pacífico para poder ver esses tipos de armas primitivas, porém eficientes. Aqui no Brasil a gente tem também os exemplos dessas armas, né? Os indígenas brasileiros, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles também produziam as suas armas. E a primeira que eu trago para vocês é a borduna, que era basicamente um porrete de madeira grande, com uma extremidade um pouco mais larga e uma base para você pegar, e que servia basicamente para esmagar cabeças, né? Genial! Cada tribo ela tinha um nome para chamar a borduna.
Eu vou pegar alguns nomes que eu separei aqui para vocês, mas que eu vou precisar colar porque é difícil de cabeça. Por exemplo, Manacã, Tangapema, Ivirapema, tudo isso são sinônimos para burduna, mas, independentemente do nome, a função dela era basicamente a mesma: esmagar ossos e adversários de tabela, né? Genial e eficiente. Agora, um detalhezinho interessante sobre os indígenas brasileiros. Acredita-se que não existiam aqui no Brasil machados nem outras armas cortantes que os indígenas usavam em guerra, nem de pedra, nem de madeira. A gente não tem muito indício sobre isso. O que talvez explica o fato de os indígenas brasileiros não usarem armaduras nos seus conflitos, né, nas suas lutas entre tribos. Os machados que os arqueólogos encontraram, que eram feitos de pedra, acredita-se que eles eram utilizados basicamente para extração de madeira, né, para limpar a mata, para aumentar o tamanho do espaço que a tribo tem, ou para qualquer outra atividade, para esculpir, por exemplo, uma canoa, mas que esses machados não eram utilizados para guerra, né, para defesa ou para o ataque. Então, daí talvez os indígenas não usarem armadura. Mas uma coisa interessante que eu encontrei foi de que os indígenas usavam sim escudos, né, que eram feitos de couro de animal, provavelmente anta. Só que eu não encontrei muitas informações sobre esses escudos. Eu também não encontrei nem muitas imagens sobre eles. Mas existem alguns cronistas que dizem que sim, os indígenas brasileiros usavam escudos em suas guerras, né? Além da burduna, né, os indígenas também usavam lanças, né, que podiam ser as lanças para estoque, ou então as lanças de arremesso, que eram chamadas de azagaias. E as pontas elas podiam ser feitas de madeira endurecida no fogo, ou então de osso afiado. Além da lança, eles também tinham os arcos e flechas e as zarabatanas. Porém, também, de novo, pelo que eu li, a zarabatana ela era mais uma ferramenta de caça do que uma arma de guerra, né? Porque se você pegar uma imagem de uma zarabatana da América do Sul, ela é muito grande e desengonçada para ser usada, por exemplo, num ataque. Talvez numa emboscada, mas eu não acredito que isso tenha acontecido, né? Mas ainda assim, as armas de guerra que os indígenas brasileiros faziam eram sim efetivas e interessantes. Esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles não deixam nada a desejar em comparação com suas contrapartes de metal, né? Porque elas cumpriam aquilo que elas tinham sido designadas, tinham sido produzidas para fazer. Que era o quê? Reduzir o inimigo a uma pilha, ou então uma polpa, de farrapos humanos, né? Elas eram feitas com um propósito e elas cumpriam esse propósito muito bem. E em vários casos dessas imagens que eu deixei, ainda dando espaço, né? Além de ser uma ferramenta prática, além de ter um espaço para ter uma ornamentação, ter uma confecção estética, uma produção estética nela, né? Porque muitas dessas armas também tinham um valor ritual entre as comunidades, entre os grupos onde elas estavam inseridas, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Isso foi só um vídeo simplesinho, um apanhado por baixo de vários povos em vários períodos diferentes, né? Mas se vocês gostaram, deixa nos comentários aí o que vocês querem saber mais, o que vocês querem ver mais, que com o tempo eu posso fazer vídeos mais aprofundados sobre cada um deles, dependendo do feedback, né, que esse vídeo tiver. E de novo, eu fiz esse vídeo pensando no Far Cry Primal, que vai sair, agora eu não lembro a data, mas eu deixo na descrição quando que ele sai, né? Eu não estou levando nada, não estou levando merchandising, não estou ganhando dinheirinho de patrocínio, mas eu fiz porque eu achei o jogo muito interessante, uma pegada muito interessante, né? Uma coisa mais primitiva. Acho que essa palavra não fica muito boa para usar aqui, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, se eu falei alguma bobagem, coloca nos comentários aí que eu tento corrigir. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um abraço, eu vou ficando por aqui. Tchau.